Boa noite, amados irmãos. Vamos então nos concentrar nas tarefas da noite, no aprendizado para todos nós, né? Porque viemos buscar o auxílio divino e vamos encontrar, porque Jesus beneficia a todos, né? Aqueles que procuram e muitas vezes que desconhecem também o benefício da sua misericórdia. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, vamos falar com Ele, tendo certeza da sua presença em nossas vidas, nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados, eu vos aliviarei. E estamos aqui, Jesus, buscando em Ti esse entendimento que renova as nossas forças, que nos dá a compreensão necessária para estarmos em paz junto aos nossos irmãos. Te agradecemos por esses momentos de encontro com os estudos, com a presença dos nossos irmãos encarnados, desencarnados, com os nossos benfeitores amigos que estão junto conosco, realizando as tarefas da noite, no campo do socorro a todos nós, na orientação, na direção da tarefa da noite. Te pedimos, Jesus, que abençoe os nossos irmãos que também trazem os seus nomes no livro de prece colocada por corações que desejam que todos se recuperem, que receba a luz divina em seus lares, estão muitas vezes enfermos, necessitados dessa luz para clarear a nossa esperança e termos certeza, Jesus, de que não estamos lutando sozinhos aqui na terra, mas que o seu amor permaneça nos dando essa força tão maravilhosa para que possamos atingir o nosso objetivo, que é o progresso de cada um de nós. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, uma lição muito importante para todos nós. Vamos buscar entender, né? Porque vai nos trazer compreensão da nossa vida, de nós mesmos, né? E nos diz a lição 59, suportar nossa cruz. Suportar nossa cruz. E nos diz o Espírito, né? Que através do Chico Xavier, vários Espíritos, né? Emmanuel, que também transmitiu ao Chico esses pensamentos que nos traz hoje as lições benfeitoras. Ele diz o seguinte: a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício. Essa é a cruz do Cristo, induzindo-nos à subida espiritual no domínio da elevação. E a gente muitas vezes não quer sofrer, né? Tem dificuldades das lutas que nos apresentam aqui na Terra, mas elas são necessárias, porque se o Cristo passou, e nós que precisamos aprender, né, também a superar, a elevar, dominar a nossa própria elevação espiritual. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. A nossa cruz é nós em nós mesmos. A dificuldade minha, muitas vezes, de superar para que eu possa dominar a minha elevação aqui, está dentro de mim. Eu que sou, né, essa carga que me dificulta o meu progresso espiritual. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Veja bem. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Não vem a dívida do outro, nem erro dos outros me complicam. É tudo aquilo que nós carregamos, da nossa imperfeição, as dívidas inadvertidamente acumuladas. Entretanto, agradecendo e abençoando a lexívia do suor e o pranto do resgate ou da tribulação com que a extirparemos. Veja bem, a gente suportar para que a gente soe, nos resgate do nosso próprio espírito, no progresso do nosso espírito, né? Até que a gente possa resgatar
tudo aquilo que nós não fizemos como deveríamos ter feito no passado. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina. Quantas vezes a gente, chega a esse momento de dizer que é tão difícil para todos nós, é amargo o cálice da dor, das dificuldades, são provas, redentoras que nos destinam, mas, de maneira geral, não é a medicação providencial que nela contida que nos aflige, é sim a nossa própria debilidade em aceitá-la. A gente não aceita, passar pelas dificuldades. E essa dificuldade, essa fraqueza que temos de passar pelas provas, pela enfermidade, pelas necessidades que trazemos, é que nos sentimos com dificuldade de vencermos tudo aquilo que é apresentado para nós diante da nossa existência. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das decepções educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma. E sim, o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Então, não é muitas vezes os desenganos da vida, que nos faz deixar aflito o nosso espírito, mas às vezes é o nosso orgulho ferido. A gente não queria passar por isso, Então, a gente fica com o coração esfogueante. Suportar nossas cruzes será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, que ainda está dentro de nós. Essa é a nossa cruz, suportar essa nossa cruz, ter tolerância ao nosso momento, de também inferioridade, de entender as coisas, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos por isso, sem acalentar. Está tudo bem? Não, por que está acontecendo comigo? Vou buscar, entender, compreender, porque se nós formos condenar a situação que nos apresenta de dificuldades, a gente pode, às vezes, estar diligenciando, esgotar em serviço. Muitas vezes a gente não quer trabalhar, não quer levar para frente muitas situações de conhecimento, de compreensão, E aí o que nos acontece? Impaciência. Já perdi a paciência, Não existe, a gente não tem paciência, a gente nunca perde o que não tem, Então, ainda não temos paciência suficiente. E aí a gente diz assim, a gente não quer se esforçar, ter serenidade, abnegação, a sucata da sombra que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de auto-aprimoramento ou reabilitação. Para nos reabilitarmos, temos que nos esforçarmos muito em serviço, em tarefas que deverão nos ajudar a compreender as dificuldades do outro e podermos refletir na nossa, que muitas vezes, às vezes, ela é menos, do que a do outro. E ele continua dizendo, chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar ainda vezes muitas, podemos errar ainda vezes muitas. No entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada. Que a gente erra, mas que a gente possa estar retificando, Não quero fazer mais esse determinado desvio da lei de Deus na minha vida. Tantas vezes quantas se fizerem necessárias, nós devemos nos corrigir, nós mesmos, Veja bem como muitas vezes a gente entende que as dores é vinda de Deus, Deus esqueceu da gente, as dificuldades, está tudo dentro de nós. Nós que criamos e viemos agora para resolver esses problemas nossos, Com o entendimento, com a paciência,
resignados, né? Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, reconhecer no espelho da nossa própria consciência, resignar-nos com as nódoas de cicatrizes emocionais, da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho, olha só, acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos. O sofrimento é como se fosse um cirurgião nos cortando por dentro, fazendo aquela cirurgia. Extirpa isso, tira aquilo, né? Que não é bom para nós. Então, que a gente possa, no trabalho e no sofrimento, ter a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma. É uma cirurgia na alma, no espírito, né? Preparando-nos e instruindo-nos para um mundo melhor. Veja bem, quanta definição maravilhosa, né? Nos traz aqui Emmanuel, nos falando da nossa dor, das dificuldades que temos, que são apresentadas no nosso dia a dia. É os desvios nossos das leis naturais da vida, as leis de Deus. E ele encerra dizendo: suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos como ainda somos. Imperfeitos, né? Podemos errar, mas corrigir o erro. Podemos nos desviar, mas busquemos estarmos sempre em conduta reta com os ensinamentos de Jesus, né? Veja bem, né? Como ainda somos perante Deus, imperfeitos como ainda somos perante Deus, mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos e aperfeiçoar-nos, né? Avançando sempre, mesmo que vagarosamente, sem pressa, devagarzinho, procurando acertar hoje um erro de ontem, né? Amanhã o erro de hoje, e vamos vagarosamente caminhando assim, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Olha só, carregarmos a nossa cruz. Nós vamos ver que o Evangelho vai nos trazer, como Jesus nos convida, a sermos luzes aqui na terra. E é aceitar a nossa imperfeição, é corrigir os nossos erros. Não que não podemos errar, mas vezes outras podemos errar, mas verificar onde está aquela nossa falha e buscar corrigir, buscar não cometer novamente aquela falha. E no Evangelho, vinha de luz, né? A lição 146 vem nos dizer, o texto da lição, quem segue? Quem que a gente segue? O que estamos ouvindo, o que estamos vendo? Quem estamos seguindo na nossa vida? E é de João, capítulo 8, versículo 12. O texto do Evangelho nos diz: e outras vezes lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, corrigindo a nós mesmos, sabendo que trazemos de um passado, de outras existências, imperfeições que ainda nos machucam, né? E na hora do sofrimento, vamos ao trabalho, o trabalho de mudança, como se estivesse nos cortando por dentro. É difícil a gente ser humilde, né? Saber que a culpa é nossa, aceitar, para que a gente possa crescer espiritualmente. É um cirurgião, né? Por dentro, na alma, tirando as nossas falhas, nos mostrando aonde devemos buscar acertar. E Jesus pede para a gente ser luz aqui na terra, sem acertarmos tudo, como nos diz a primeira lição, corrigir dentro de nós, né? O erro já do passado, os desvios do passado, nós vamos ser luz, porque nós vamos, através da nossa vida, não essa luz que às vezes faz mal para as nossas vistas de tão forte, mas a luz através do nosso viver, né? E ele diz assim: há crentes que se não esquivam, né, não fogem à imposição do culto exterior.
aquela presença exterior, mansidão, aparência de humilde, né? Exterior. Reclamam a genuflexão, reclamam a submissão a Deus, ao público trovejante, de momento a momento. Preferem outros os comentários levianos acerca da atividade geral da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis, quer dizer, as discussões, aos momentos trevosos que a gente traz dentro da gente, né? Ou barateando os recursos divinos. Veja bem, nós temos que valorizar esses momentos de aprendizado nosso no Evangelho. Ele vem nos ensinar a gente a viver diferente, não sendo diferente dos outros, mas viver diferente, né? Uns com os outros, mostrando àquele que não conhece tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, nos permite, a bênção de estarmos no corpo físico, a bênção de estarmos juntos uns com os outros é muito valioso. O aprendizado no corpo físico, nós estamos numa escola. O planeta Terra é uma escola. Cada um traz o seu conhecimento. E Jesus trouxe o conhecimento para todos, de crescer espiritualmente. Então, veja bem, às vezes a gente barateia esse ensinamento do Evangelho. Quer dizer, não valoriza, né? Prefere estar discutindo sobre o Evangelho. Não, o Evangelho tem que estar dentro de nós. A nossa ação, a nossa fala, o nosso trabalhar, o nosso sentir, vai expressar essa luz que devemos ser. A multidão dos seguidores desse tipo, do exterior, né? Que só pelas aparências, costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para elas sacrossanto dever. É um dever muito sagrado, né? Mostrar nas aparências, no exterior, que a gente tem fé, que a gente acredita em Deus, é religioso. Mas, né? Contudo, tão logo, olha só, contudo, tão logo surgem inesperados golpes de sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipitam-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Esse é um estudo exterior, uma fé exterior, né? Agora, quando a gente tem aquele conhecimento para que garanta a nossa fé, a gente sabe que estamos amparados. Estamos passando por dificuldade, mas o momento chega em que, com a nossa renúncia de buscarmos resolver as nossas questões reencarnatórias, nós vamos encontrar o caminho, né? E nos traz a firmeza da fé. Porque a gente diz que tem fé, mas olha aí, quando a gente adoece, a gente se desespera, né? E Emmanuel continua dizendo assim: nessas horas cinzentas, que é do sofrimento, das desilusões, das decepções, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Veja bem, mostrando que não temos condições de manter a nossa luz acesa, para que a nossa presença possa também passar para o outro esperança. É essa luz que Jesus deseja que todos nós sejamos. Então, aquele que só tem o exterior, no campo religioso, ele, nessas horas cinzentas, como nos diz Emmanuel, ele se sente abandonado, oprimido, né, mostrando a insuficiência interior. Não temos nada dentro de nós que nos dá firmeza, que nos dá esperança, que nos dá a condição de vencermos nós mesmos. Então, veja bem, muitos se fazem relaxados na obrigação, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Que jamais somos esquecidos do céu, jamais somos desprotegidos aqui na terra. Toda situação que nos apresenta é criação nossa para que nós possamos solucionar. E estamos com a ajuda necessária, com o amparo que Jesus derrama sobre todos nós. Aí ele continua dizendo: isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina,
qual se faz necessária. Ouvir a revelação, a gente ouve, né? Sabemos o que Jesus nos ensinou, todos nós conhecemos, mas às vezes, muitas vezes só ouvimos a revelação. A gente ainda não temos dentro da gente, principalmente na hora das dificuldades. O mestre, olha só, o mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Jesus não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Não, é aquele que vive, é aquele que luta dentro de si, né? Fazendo com que todas as marcas que sabemos que ainda trazemos do campo inferior, que ainda somos, porque estamos aqui em vias de progresso e ainda não fomos promovidos para outro orbe, né? Então estamos na escola ainda para aprender nas provas e subirmos no momento exato com a grandeza dentro de nós, com o evangelho dentro de nós, né? Então Jesus não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso. Jesus assinou real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Veja bem. Quando as nossas preces, muitas vezes a gente diz, olha, reza por mim, que a minha prece não tem valor. Olha aí, né? É porque a gente ainda só ouvimos a revelação. Eu sei que eu tenho que mudar, estou passando por isso, mas, meu Deus do céu, o que fazer? E Jesus assinou, no entanto, o real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Então, nós temos certeza, se estivermos fazendo coisas boas, pensando no bem, realizando o bem, sentindo esse bem, nós vamos estar assistidos por Jesus, porque Ele assinou real compromisso conosco nas horas difíceis. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta à lâmpada de natureza física. Não é preciso o exterior, olhar para a gente e falar, não, pessoa bonita, né? Parece que sabe, mas parece, não vive, né? Então, não lâmpada, não luz por fora, luz interna, aquela que sustenta o outro com paz, com energia, né? Cujas irradiações ferem até os olhos orgânicos, porque a vaidade da gente, né? A gente toma aquela vaidade que é aquela pessoa que ainda não é, então fere, é uma lâmpada que fere o olho do outro, porque o outro se sente humilhado na frente de alguém que toma uma posição, né, que ainda não consegue. E Jesus, Ele não está nos pedindo ser lâmpada de natureza física, cuja irradiação fere os olhos orgânicos de quem nos vê, né? Assegurou a doação da luz da vida. Doação da luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo, não encontrará tempo a gastar com exames particularizados, de nuvens negras e espessa, porque sentirá a claridade eterna dentro de si. Veja bem, a diferença de quem compreende o Evangelho, estuda o Evangelho e vive, da diferença daquele que as pessoas têm que ouvir, têm que se ajoelhar para ouvir o Evangelho. Só que nós, muitas vezes, estamos falando o Evangelho, mas não vivemos, né, irmão Sara? Isso a gente sabe, né? Então, veja bem, Jesus, Ele sabe que se estivermos ligados ao trabalho do Cristo, não temos tempo de ver o erro dos nossos irmãos, a sombra do irmão. Não dá tempo, porque você está interessada com a luz. É a luz que sai de você, é a energia que ilumina o outro, não é dos olhos orgânicos de vaidade e de, né? Muitas vezes a gente tem aparência exterior. Veja bem, porque sentirá a claridade
eterna dentro da gente. Todos somos irmãos. E um dia o outro pode, muitas vezes, brilhar mais que nós, né? Se ele desejar, se ele lutar. Então, veja bem, quando fizeres, pois, o costumeiro balanço da tua fé, repara, com honestidade imparcial, se está falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Porque seguir Jesus não é escolher o momento nem a hora. No caminho comum, aonde encontrarmos algo, situações ou pessoas, irmãos nossos, nós vamos ter essa certeza, né? Que Jesus está dentro da gente, nós vamos ter como falar, acalmar, suavizar a dor do outro. É porque nós temos dentro de nós essa condição. Estamos com o ensinamento dentro, não no exterior. Só falando do Cristo, só falando do Evangelho. O Evangelho está pronto, nós lemos. Qualquer um de nós podemos ler, né? Mas viver ele, temos que nos esforçar, carregar a nossa cruz. Como nos diz a outra lição, né? Por Emmanuel também. As nossas cruzes, que muitas vezes a gente não sente que estamos ainda batalhando aqui na terra, trazendo ignorâncias, incompreensões dentro de nós. E aí fazer como o Emmanuel nos diz, como se fosse a dificuldade, o sofrimento, como se fosse médicos passando um bisturi no nosso espírito, nos rasgando por dentro. É doído? É difícil? Mas a gente quer eliminar aquelas coisas que não são boas da nossa vida. Não são sombrias, mas são luz. E essa luz a gente mantém dentro da gente e ajuda os outros e espalha para os outros também. Com o nosso viver. Não só falar em Jesus, mas viver o que Ele nos ensinou. E vive até hoje. Que Jesus, o amigo divino, nos ajude a vivenciar tudo aquilo que aprendemos no seu Evangelho, na sua vida. Porque Jesus não escreveu para nós, Ele viveu. Ele deixou para que outros trouxessem para nós as cartas do Evangelho, como Ele viveu aqui na terra, né? E que Ele possa nos dar força e coragem também para vivermos esses ensinamentos que com certeza nos elevarão ao mais alto grau de entendimento e de compreensão. Que assim seja.